Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E finalmente, depois de um ano contatando, o cara trabalha pra caramba, agora é dono de 15 empresas, mais 14 conglomerados, né? Então, consegui falar aqui com o meu ex-sócio, grande amigo, colega de faculdade, Leonardo Massarelli. Leonardo Massarelli é CCO e cofundador da Questo No Many One, consultoria híbrida de estratégia e design. É especialista em Consumer Experience, construção de marcas e consultor de startups. Atuou em desafios globais e no Brasil com clientes como Ford, Natura, Samsung, LG, Energisa, Ambev e PepsiCo, sempre traduzindo o comportamento humano em novas oportunidades de negócio, sejam marcas, produtos ou serviços. Acredita no potencial do design para gerar resultados e como uma ferramenta para o impacto social. Recebeu diversos prêmios internacionais como Fast Company World Change Ideas, Red Dot e F Design Award, além de ter participado do júri em premiações como Cannes Lions. Cara, queria agradecer muito a tua participação, valeu por ter aceitado aí o convite, cara, e vamos que vamos, meu. Bora, obrigado você, Rucão. Pô, saudades monstras de você, dos nossos papos. Então, estou muito feliz aqui em te ver e a gente começar essa conversa. Vamos ver para onde vai. Vamos ver para onde vai, né? E o Léo até tá com a cervejinha ali do lado, porque agora é um momento de descontração. Isso é importante. Total. Leozito, o que é design para você hoje, cara? Porra, você já começa com aquela pergunta que dá arrepio, né? Cara, eu costumo dizer assim, o design tem, sei lá, milhões de interpretações para as várias pessoas. E eu confesso que eu estou muito pouco interessado em ter uma definição única, tá, de design. Acho que esse é um ponto. A mesma coisa que eu estou tão pouco interessado em definir o que é design brasileiro, que é uma coisa que a gente perseguiu por anos, né? A gente estava junto e, nossa, era discussão, design. Cara, assim, real, não sei o que eu estou fazendo hoje e o que eu acredito hoje. Então, em suma, eu tenho uma compreensão, uma frase que não é minha, e eu preciso te passar de quem é, porque me esqueceu aqui, que foi o Gustavo, meu sócio, que trouxe. E eu adotei para mim como a melhor definição que eu tenho de design do que eu faço hoje. Que, na verdade, é mudar uma situação atual para uma situação preferível. Eu acho isso belíssimo, porque, cara, a gente tem esse conhecimento, eu não diria poder, mas essa influência, acho que é a melhor palavra, a gente tem essa influência de mudar uma situação, então não estou dizendo se é um produto, se é uma experiência, é uma situação para uma preferível, uma melhor. Então, eu acho que a gente está nesse lugar, entendeu? Sem amarras de estar falando se eu sou produto, se eu sou digital, se eu sou whatever. Eu entendo isso como design e como nosso ofício. É engraçado porque quando a gente se formou, né? Quando a gente se formou lá na faculdade e tal, fez a mesma, pá. Ficaram colocando muito pra gente que o designer tinha que ser estrela. Eu lembro que a gente tinha muito essa coisa, tem que sair, tem que fazer e tal. E ele foi se transformando desses 10 anos para lá. Inclusive, as nossas experiências dentro do próprio Nó já provaram que já era uma outra pegada. Peraí, eu não estou desenhando um objeto exclusivo, eu estou desenhando as coisas para as pessoas. A gente começou a repensar essa estrutura. 10 anos se passaram disso, quando houve a fusão de vocês e agora a própria proposta de negócio de vocês peraí, o design ele não tem nenhuma forma, ele tem uma condição, ele tem um jeito de como ele vai lidar com situações. As respostas, os entregáveis, podem ser diversos. Isso muda drasticamente, inclusive, como a gente desenha e de que maneira a gente pensa agora o futuro, né, social e o futuro também do consumo ou das pessoas, né? Cara, acho que pegando o gancho que você falou, assim, eu tenho para mim essa convicção de quando eu olho para o nosso ofício, enfim, tem N habilidades, N questões envolvidas, mas existem duas que eu não abro mão, assim, realmente eu não consigo abrir mão, que é a capacidade de fazer as perguntas certas. Perfeito. Então, eu acho que todo bom design começa neste lugar, cara. Qual é a pergunta correta? Porque você pode fazer pergunta errada e resolver o problema errado. Então, para mim, aí já deu ruim, entendeu? Exato. E a outra coisa, então essa
eu diria que você está num campo mais filosófico, né, do conceito, da estratégia, Uhum. né, de um lugar mais estratégico. Qual é a pergunta que eu tenho que responder? E é muito fácil errar aí, talvez seja a parte mais difícil. E aí a outra é de um caráter técnico. Eu não diria que é técnico no sentido da palavra, mas que é o design mora nos detalhes, assim, o quanto que os detalhes é algo importante na concepção de algo, né? E às vezes a gente tem um olhar que é um olhar mais distante, a gente não está prestando atenção nesse detalhe, mas a diferença de uma experiência bem-sucedida, da relação que você estabelece com o entorno, muitas vezes está nesse detalhe. Eu tenho um exemplo, cara, que eu acho muito bacana, assim, que é se você pensar na experiência toda do iPhone e da Apple. Uhum. Para mim, Uhum. é um exemplo clássico, Sim, velho e sim, tal, sim. mas assim, ele é um exemplo importante até hoje. Mas eu Sim. poderia dar outros depois. E todo o processo de design, tudo que eles investiram e tal. Mas tem um detalhe que está muito além da interface, está muito além do belíssimo produto e tal da loja, é quando você pensa na embalagem de um iPhone. Uhum. E eu tenho certeza que se você tem um iPhone, você deve ter aí umas 5 embalagens guardadas na sua Sim, casa, sim, com certeza. Às né? vezes tem gente que Assim guarda como até a todo mundo sacola, cara, da compra quando vai em Nova York. Normal. Assim como todo mundo guarda, e você pode sair perguntando para as pessoas não jogam fora a embalagem de um simples aparelho eletrônico. O que isso significa? Existe um detalhe aí que tem a ver com significado, tem a ver com experiência, tem a ver com o jeito de abrir, e não é à toa, porque não é uma embalagem de papelão qualquer, é uma baita embalagem. Foi pensado para que quando você abre aquilo represente muito mais do que meramente a embalagem, represente uma conquista, represente algo precioso. E, de fato, as pessoas guardam. Isso, para mim, tem a ver muito com design e versatilidade. Tem um outro caso também muito interessante, que é um caso daquela empresa da Oxo, né, que Ah, faz Oxfam. utensílios de cozinha e tal. Aham. E eu li sobre isso recentemente, cara, e adotei para mim, porque, cara, é realmente assim, né? E o próprio designer fala que foi da Frog, se eu não me engano, né, Uhum. o projeto, né, inicial, que teve um detalhe que foi fundamental para o sucesso. E lembrando que a Oxo não existia, Uhum. né, existia qualquer utensílio, né, de metal e tal, e que esse detalhe talvez fez ser o grande sucesso. Em resumo, para quem está ouvindo aqui, não nos vendo, a Oxo surgiu de um insight que era um insight de usabilidade de um descascador de fruta. Uhum. A partir de uma pessoa, de um cara, um empreendedor, que sua mulher tinha artrite e era uma pessoa também criativa e tinha uma séria dificuldade de descascar com as ferramentas da época, sei lá, Uhum. 40, 30 anos atrás, acho. E aí eles pensaram em resolver esse problema criando uma pega adequada para pessoas que têm artrite. Mas logo eles entenderam que, estrategicamente, eles não deveriam necessariamente posicionar esse produto como um produto para pessoas com qualquer questão física. Aham. Deveria ser um produto interessante para todos, ou seja, ele deveria ser absolutamente democrático, ou seja, E a questão é inclusivo, né? É o que a gente chama de inclusivo. absolutamente inclusivo, absolutamente inclusivo. E aí, em todo o projeto de design e tal, e acho que, cara, é belíssimo isso, esse texto, aliás, fica como recomendação para quem gosta de design, tem um link que eu posso te mandar depois, eu posso achar na Vai estar Flash aí Company, embaixo na como essa descrição o link que história. ele vai mandar. Então, galera. E aí o cara conta um pouco, né? Porque todo o processo de design, eles chegaram num grip, um grip que fosse de forma inclusiva, que aceitasse mão direita, mão esquerda, diversas mãos, blá, blá, blá. E tinha um detalhe ali, que é aquele detalhezinho, para quem conhece a Oxo, que eles queriam dar maciez, e tinha uma série de questões técnicas para fazer aquilo, e eles chegaram na solução de fazer aquelas pequenas achuras, sabe assim? Sei. Que tipo uma manopla de bicicleta antiga, Aham, sabe? Que aham. parecia umas Faz umas barbataninhas assim. canaletas assim, né? Não eram umas canaletas, era o contrário, era Era. o positivo. Umas Sim, barbataninhas, assim, sim. sabe? Umas Sei, aletinhas. sei, sei. E que ficava uma pega gostosa. E aí, o grande sucesso desse produto, para muito além da questão, inclusive, da usabilidade da inclusão, tinha a ver com este lugar. Tanto que eles perceberam isso logo nos primeiros meses de venda, e eles reforçaram e colocaram um ponto de cor no produto, porque isso despertava a curiosidade das pessoas, e imediatamente as pessoas colocavam a mão no produto, que achavam gostoso. Semiótica, semântica, usando isso. Né? Você imagina que um Legal, produto de cara. um grande império como a Oxy surgiu, talvez, desse lado puramente emocional, que um detalhe
fez acontecer. Então, eu olho para mim hoje e falo para as pessoas que estão perto de mim, assim, cara, existem esses dois princípios: saber fazer as perguntas certas e Uhum. perguntar por quê. Bom, a gente fez muito junto esses exercícios, né? Sim, Por sim. quê, por quê, por quê, por quê, para chegar na causa, e de repente você ter a possibilidade de, na causa, Exatamente. redefinir o jogo, redefinir uma questão, um novo negócio e tal, e o cuidado com o detalhe, né, de quando você executa algo. Os detalhes, eles são importantes e constroem narrativas e um engajamento emocional com as pessoas. Isso é muito legal, porque é legal essa fala que você está colocando, porque isso é uma coisa que veio da gente, né? Veio da nossa geração. Porque eu lembro, por exemplo, dando aula para alguns alunos, tal, às vezes até falando com o cliente, mas dando aula para aluno, eu falo, ó, tem uma frase que é tão norteadora para começar qualquer projeto e que a gente criou lá no nosso, quando a gente começou o escritório, que foi fundamental, e para começar qualquer projeto eu paro, reflito sobre essa frase e começo, que é, na hora de pensar um copo, não pensar em outros copos, mas pensar no ato de beber água. E aí eu sempre questiono, qual é o ato de beber água? Onde o briefing está errado? Né? Eu brinco com os alunos que um briefing sempre está errado. Você tem que, porque um briefing ele é consolidado, ou ele é estruturado em cima dos olhares da empresa que te briefou. E às vezes elas não fazem toda a pesquisa, elas estão vendo com um olhar enviesado, um olhar que é unilateral pelo que elas percebem ser um problema. E no final das contas, ela não investigou as pessoas, não investigou as condições, as coisas, né? E o nosso trabalho é desmembrar isso e reentender quais são as perguntas corretas. Que eu, lá no caso, eu acabo chamando de tese, mas são a pergunta correta. O Einstein, para falar até que não é tão filosófico, o Einstein falava muito isso, né? O Einstein virava e falava assim: se as respostas estão erradas, mude a pergunta. Porque se você continuar tentando fazer a mesma pergunta e achar a resposta para aquilo, você vai achar sempre as mesmas respostas. Então, talvez a pergunta esteja errada. E essa questão de fazer a pergunta certa é fundamental, é onde você pode ter um erro estratégico, assim, decisivo para um erro mesmo de posicionamento. Principalmente vocês hoje, ou a gente hoje, em relação a design, que tem muito claro que a gente não trabalha mais um produto, um desenho, uma embalagem. A gente trabalha o que eu costumo dizer assim, aquele golden cycle. Por que a sua empresa existe? Se eu achar essa essência, o resto vai se desdobrar. Mas enquanto. É, desculpa te interromper, Hugo, Não, porque eu vai. acho importante. Eu acho que você tem vários ouvintes aí de diferentes perfis e tal. Isso que você está falando e que eu estou falando também, é importante a gente entender que existe lugar para tudo isso. Existe lugar para, sim, para o designer, cara, que vai ser aquele cara absolutamente técnico, master of, shape. O cara sabe como ninguém, tem a mão abençoada e o cara, a compreensão dele de beleza, de semiótica, de harmonia, de equilíbrio, existe esse lugar. Mas, nos Sim. últimos anos, a gente Uhum. tem, de fato, ganhado um espaço que, vale lembrar, é o espaço que a gente sempre quis. Exato. Então, o designer, né, e o ser designer sempre pleiteou por este lugar, que é um lugar estratégico, um lugar que está no negócio, né? E nos últimos anos a gente tem vivenciado isso de uma maneira muito forte, o que é muito positivo. Só que com isso vem, obviamente, novas responsabilidades, né? Então, Perfeito. assim, saber, né, como é que se faz a pergunta certa, como é que olha por isso, como é que... Então, eu não digo que o design é só esse lugar estratégico, mas Uhum. ele, nos últimos anos, abriu com muita força e existe sim uma demanda importante de designers que consigam estar nesse lugar um pouco mais amplo, um pouco mais estratégicos, que saibam fazer as perguntas certas. Porque no final, se não tiver esse lugar, muitas vezes a gente fica só rodando a Patinando, né? roda. É. Por exemplo, se você pegar a absoluta transformação que a gente está vivendo em transportation e que é uma Uhum. área consagrada para designers. Sim. Você sabe quantos designers que são absolutamente apaixonados por desenhar carro Sim. Sim. Entra na e, faculdade e por isso. empresas enormes, né? Porque a indústria automotiva sempre foi a grande indústria, né? Assim, é uma indústria que movimenta bilhões, Bilhões. trilhões, talvez, Né? toda a cadeia, que ela está em franca transformação. E a questão é, você pode passar uma vida desenhando um carro e está tudo certo, porque de alguma forma ele sempre vai existir.
mas existe esse espaço para que e a indústria está aí em franca transformação para começar a fazer as perguntas certas, porque será que a questão que a gente está resolvendo é o carro Ou ser mais a macio, ser mobilidade. mais legal, ou é a mobilidade? E isso parecia uma utopia Sim, sim, alguns anos atrás. Já não é mais. sim. Porque tem uma série de empresas que estão realmente, elas entenderam que fazer a pergunta certa é o cerne de uma questão de inovação, de um posicionamento, de uma nova ideia, de uma startup. E o cara chega com outra proposta e muda o jogo, Uhum. né? Então, eu vejo o poder de você saber fazer e descobrir uma nova pergunta e, a partir daí, construir uma tese. Isso é muito poderoso. Enquanto está todo mundo no mesmo tabuleiro, Uhum. você descobre que, na verdade, existe um outro jogo paralelo que ninguém estava vendo. E aí Sim. você constrói um outro jogo, um outro conjunto de regras. E as pessoas adotam, e isso vira predominante, você criou uma nova indústria. Então, Uhum. de certa forma, eu acho que os designers que nos ouvem têm que olhar para isso e começar a questionar, cara, que lugar que eu quero estar? E tá tudo Uhum. certo. Mas esse lugar existe, esse lugar é importante. Sim, sim. Eu acho. Até para não, desculpa, só para comentar, Imagina. até para não continuar refazendo erros do passado, sei lá, Uhum. tem objetos que talvez a gente tem que começar a entender que não deveriam nem existir. Simplesmente, cara. Por que a gente vai continuar redesenhando isso? Existem alguns problemas que são muito latentes que, cara, a gente tem que resolver a causa, não o objeto, sabe? Para, Uhum. né? E acho que a gente pode ser promotor disso. E Sim, aí vem uma reflexão tem que ser, maior que né? é, Tem que ser, na verdade. mas o designer que vai mudar o mundo, né? Não sei quem brincava, o Barão falava, é o designer. Não existe isso. Sim. Mas existe sim um potencial enorme, e isso que pessoalmente me agrada muito, e por isso que eu acordo todos os dias, que é esse poder de influência. A Sim, gente tem o poder de influência. sim. Seja, entendeu? Porque eu estou num projeto que pode ser simplesmente uma embalagem, e eu sempre falo isso porque para mim isso é muito verdade. Com uma série de executivos, e eu levanto e falo assim, cara, mas poderia ter 30 gramas menos de plástico se a gente mudar um pouco da lógica. Opa, Uhum. para mim isso é um baita impacto. Sim, Assim como na criação de outras perguntas que redefinem novos negócios. Um baita impacto. Então, assim, a gente não muda o mundo sozinho, ninguém muda o mundo sozinho. E sim. também não adianta a gente terceirizar isso. Quem muda é só os políticos. Todo mundo Exato. tem um poder de influência, essa coisa. Então, o nosso é um pouco esse. E eu acho que isso é bem importante. É entender que uma coisa que eu costumo colocar, que eu acho interessante nisso aí que você está falando, é assim: da mesma forma que você fala que o design chegou nesse ponto que a gente tanto almejou, né? E tá passando por isso e tal. Existe um negócio que é o consumidor, que chegou no ponto onde ele tanto almejou, que era poder ter voz, poder falar, poder discutir, poder falar sobre as coisas, que é a internet que deu a potência disso. Até o Toffler, ele fala uma frase muito boa, que é um cara que pesquisou bastante sobre isso, e ele fala: a gente voltou a ser prosumidor, produtor e consumidor de bens e serviços. E agora a responsabilidade, inclusive, de consumo de produtos e serviços, não está mais na mão de você botar a culpa nas empresas, mas nas atitudes também dos consumidores. Eu falo, quanto designers, a gente tem que ter responsabilidade social e que às vezes não é só trabalhar com comunidades, mas é também na hora que você está produzindo um produto ou desenhando uma embalagem, falar quanto pode ser menos, quanto pode pesar menos. Será que precisa de tudo isso de embalagem mesmo? Será que esse produto, eu preciso ter tanta demanda desse produto? Qual é a responsabilidade que eu tenho sobre o design cíclico, sobre o retorno disso? Né? De que maneira eu vou trabalhar isso? Né? Acho que é por esse lado. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falando sobre o discurso pro designer e o discurso pro empresário. Né? O cara ele fala, tudo bem, eu tenho meu negócio, ele deu lucro, ele está indo, mas eu não consigo ver uma luz no fim do túnel porque eu sempre produzi dessa maneira. Ele tem que ter um novo olhar para isso, um olhar refresh, né? E eu acho que o nosso papel, quando a gente fala, não é que o design é mais importante ou não, mas eu costumo dizer que, como fomos doutrinados a sempre enxergar o usuário, ou seja, o cliente do meu cliente, não o meu cliente, mas o cliente do meu cliente como ponto de partida, o cara que vai usar, o cara que vai fazer, a gente tem um olhar muito mais amplo para, inclusive, mexer, porque a nossa estratégia vai de negócio, a nossa estratégia de profissão, não vou falar nem de negócio, é fazer aquela gestão que não é uma gestão vertical, é uma gestão em T.
Tipo, vai ter um momento que você fala, cara, neste momento é o momento de eu falar, por exemplo, com o engenheiro. Ou nesse momento é o momento de eu entrevistar uma pessoa para falar se o meu projeto está indo no caminho correto. Então, acho que a gente tem essa capacidade de ir moldando e testando muito rápido para validar rápido também, né? Sim, mas calma aí, acho que tem várias camadas dentro do que Sim, você falou. vários. Falando sobre as pessoas, né? Acho que sim, talvez seja um dos nossos principais, sei lá, matérias-primas, né? A compreensão das pessoas, dos seus hábitos, comportamento, crenças, porque também é isso, né? Às vezes as pessoas esquecem, as pessoas elas têm sistemas de crenças. E crenças, cara, bom, você sabe, o mundo tem tanta loucura que é só por crença. Então, assim, crença move muito das atitudes, né? Uhum. Então, o nosso trabalho, ele começa com essa compreensão, né? Assim, muito claramente, indo em profundidade, qual é o conjunto de crenças das pessoas, essas crenças, de alguma forma, né, esse arranjo de crenças que elas têm, cristalizado, seja lá quais forem, geram um tipo de conduta, né, perante a vida, perante um tipo de comportamento, É até a e a percepção da gente realidade, né? entender, e a gente entender isso é parte crucial de um trabalho de a gente ressignificar qualquer coisa, seja um objeto, seja um serviço. Quando a gente olha para o empresário, né, e para o, enfim, para esse lado do negócio, né, que é o que você estava me apontando na pergunta, eu vejo uma transformação, não na velocidade que eu queria, mas assim, uma grande transformação, tá? Porque está ficando claro, óbvio que tem empresários cara, que simplesmente não vão olhar, porque não tem. E é justamente o que você falou, cara, eu faço prego desse jeito e vou fazer a vida inteira. Para que mudar? Tá bom. E tá tudo certo. Como é que eu posso chegar para esse cara e falar assim, não, É muda? verdade. É Ah, verdade. o cara tá lá, sucesso, criou o filho dele, ganha uma grana e tá tudo Sim, sim. certo. O problema é que sempre tem alguém do lado que você não sabe direto, né, da onde vem, que está pensando sobre aquele problema, aquele setor, e vai chegar numa solução nova que talvez seja dominante. Perfeito. Então, tem empresários que já estão num momento de vida que, cara, uma grande realidade é que o cara tá cagando, já fez uma vida. Ah, se mudar, beleza, eu já tenho aqui meu império. E tem outros empresários não, que estão num outro contexto, né? Então, você está falando de, muitas vezes, é uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma empresa que o cara já fez o Sim. legado dele. E tem outras empresas que não, e outros empresários que não estão pensando no futuro, no legado, na transformação. Normalmente, essas pessoas estão mais atentas ao que está acontecendo no mundo. E Uhum. aí começa por uma simples percepção, cara. O mundo está mudando. As Uhum. pessoas, né, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tava essa loucura com o celular, né, essa briga por atenção. Uhum. Outro dia eu vi um repórter, no Brasil é um dos países que, em média, as pessoas mais gastam olhando para o celular, cara. Isso Sim, muda tudo, tá ligado? sim. E então tem vários empresários que não estão necessariamente olhando para isso. Mas os que estão olhando já começaram a perceber. Fácil de entender. Por exemplo, toda a cena de startups, que é uma cena que eu gosto muito. Sim. Se você olhar o Brasil no último ano, e isso é fruto de uma construção de longo prazo, o Brasil, no último ano, teve recorde de investimento em startups. Teve, sei lá, acho que só o ano passado tiveram 21 novos unicórnios no Brasil, coisa que, porra, nunca aconteceu. Uhum. E você vê que o que todas essas empresas têm em comum? De alguma forma, elas são insurgentes, elas estão mudando paradigma, elas estão vindo com soluções que muitos outros empresários simplesmente estão assim, sentados no trono, falando, a empresa está aqui, e de repente surge uma startup que vira dominante, acabou o negócio do cara. Então, assim, Uhum. vários empresários estão percebendo que, cara, o jogo é muito mais complexo, a velocidade de desenvolvimento ela é extremamente acentuada hoje em dia, por conta de toda a revolução tecnológica que a gente vive, né, digital, e as coisas estão surgindo, então o cara não vê de onde veio tapa. Então, Literalmente. Isso aí. o empresário de sucesso hoje, ele tem, cara, retrovisor, ele tem espelhinho, ele tem para-choque, o cara tá entendendo que a porrada vem de qualquer lugar e mais do que isso, o cara já tá criando os seus, entendeu? Eu costumo fazer uma analogia de um barco, assim, sabe? Uhum. Eu sempre gosto de olhar. Você pega várias grandes empresas que elas são meio barcos, que elas podem ou não ser Transatlânticos. É. Titanics. Elas podem ou não ser Titanic e ter um final Uhum. triste, mas Uhum. no final elas são grandes transatlânticos, cara, pesados, mas são fortes, cara.
Elas são fortes, elas têm estofo, elas têm tudo que elas precisam, de certa forma, mas elas não têm uma coisa, porque essa empresa, muitas vezes, elas se enrijeceu de tal forma que, apesar dela ter força, ter dinheiro, ter a mecânica, ter a tecnologia, ela não tem a cultura. Ela não tem a chave Uhum. que muda. O que a gente começa a ver, e a analogia que eu gosto é assim, você tem esse transatlântico, e tem algumas empresas já fazendo isso de certa forma, que é você começar a ter os seus botezinhos, entendeu? A Coca Piratas, faz sabe? isso há anos, né, cara? A Coca-Cola tem essa estratégia há Porra, anos. você tem aqui um naviozão, beleza, difícil de mudar a direção dele, mas você consegue mudar, né? E de repente você tem ali uns grupos, uns negócios novos que te permitem maior reflexão, que te permitem novas cartadas. Então eu vejo isso acontecendo, eu acho que, por isso, inclusive, que eu acho que a gente está numa época de ouro do Uhum. design, É dessa verdade. reflexão. Eu Nessa acho que a gente está reflexão. nesse lugar. Nessa reflexão, eu acho mesmo. Quando você falou das startups, eu percebo que elas, o grande diferencial dessas startups é que ela vai direto, ela só consegue existir quando ela atinge uma necessidade e resolve uma problemática. Só que ela também tem um tamanho, eu acho que as empresas hoje, devido à quantidade, porque a gente vive em tribos agora, voltou a viver em tribos, né? Mas não são mais tribos locais, mas tribos mundiais, ou seja, alguém que eu posso estar conectado do outro lado do mundo, que tem o mesmo sentimento e as mesmas coisas que eu tenho. Eu percebo que as startups, elas têm essa potência de crescimento, mas eu começo a acreditar que as empresas cada vez mais, elas têm um teto de crescimento saudável. Tá? Então, eu acho que a partir do momento que ela começa a crescer muito, ou começa a querer abraçar demais, ela deixa de atingir a sua tribo e começa a perder valor na relevância. Eu acho que uma empresa que enxergou isso de uma maneira interessante foi a própria Disney, né? Eu sempre comento isso que eu acho interessantíssimo. Ela pega e fala: tá, não consigo vender Mickey para 7 bilhões, tem gente que odeia, mas dentro do meu core, o que eu vendo? Fantasia? Quais são as marcas que eu posso transbordar e trabalhar picado para realmente começar a ganhar relevância? Então, acho que as startups, elas são um grande fruto disso. Aliás, a Google, a Google, ela é um campus que embute muitas startups. O Waze é uma relação dessa, né? Então, é um crescimento desse. Eu acho que startup é uma coisa muito importante, mas tem que tomar cuidado para também não ficar tão engessado, né? Não, acho que pelo contrário, eu acho que startup está aí para não engessar. Startup está aí para provocar um monte de startup com novas ideias, com novos formatos. E são as empresas que estão mordendo o calcanhar de um monte de outra empresa, Sim, né? E que está fazendo a coisa mudar. Porque você sabe, né? Muitas vezes nós, de alguma forma, o ser humano médio só muda, me desculpe o português aqui, quando a água bate na bunda. sim, não Então, precisa explicar. quando o camarada está ficando doente, o cara muda. Quando a empresa dele começa a perder share ou intenção de compra em qualquer pesquisa, opa, o cara começa a olhar e ficar desesperado. Isso tem acontecido, né? Isso tem acontecido. Acho que todo empresário que tem olhado para o seu negócio e para o futuro do seu negócio, o cara está olhando. O cara está monitorando tal, e a partir desse monitoramento, o cara também está se ressignificando e procurando fazer as boas perguntas. E aí a Sim, gente sim, entra sim. como uma luva, né? Perfeito. Existe um dentro de todo esse contexto, né, que eu acho que o design colabora né, na construção de novos negócios disruptivos, nessa, que é esse conceito de design driven company, né? Uhum. E esse é um conceito já amplamente debatido, mas que vem crescendo, amplamente debatido talvez dentro da nossa bolha, mas vem Sim. crescendo. E que está criando, de certa forma, parâmetros, né, sobre, cara, o impacto disso, né, do que é ser uma design-driven company ou uma design-driven startup, né? Tem alguns relatórios muito legais sobre isso que demonstram, de forma A mais B, a diferença que isso faz no mundo dos negócios. Então, assim, ó, alguns dados. Por exemplo, existe um instituto que é o DMI, que é o Design Management Institute, e eles têm uma pesquisa que, cara, já faz, sei lá, uns 7 anos, talvez até mais, Eu acho que que eu eles acho que começaram a monitorar, por exemplo, o desempenho das empresas listadas na bolsa, ou seja, as empresas de capital aberto, que, portanto, têm todas as suas informações abertas, né? uhum. Então, os caras começaram a monitorar a performance daquelas empresas classificadas por eles, segundo vários critérios, de design-driven companies. E, cara, essas empresas, no longo prazo, quando comparada por similares, elas têm uma performance média de 211% do que as Caraca, comparadas. caraca. Porra, cara, assim, para mim isso significa alguma coisa. Em cima dessa pesquisa,
Teve um report também super novo da McKinsey, que você sabe que a McKinsey também está olhando para design, grande consultoria de negócio e tal, Uhum, e acho muito legal esse movimento. E uhum. eles lançaram um report, acho que faz 2 anos atrás, super quente, que é o The Value of Design, ou alguma coisa assim, The Uhum. Value of Design. E também eles abordam lá o DMI, porque de alguma forma foi a base do estudo assim, para eles, mas eles fizeram uma pesquisa entre as empresas que eles têm, né, consultoria ao redor do mundo, envolvendo 500 empresas em setores como health, financial, consumer goods e whatever. E também dentro dessa lógica do que é uma design-driven company. E aí eles olham, cara, cultura, é, sei lá, prototipação, tudo aquilo que de alguma forma são os checks para você falar, cara, essa empresa é uma empresa que cultua esta mentalidade. Aham. E meu, eles acharam assim índices assim absurdos de retorno, de crescimento quando comparado com empresas que não são. Então assim, reforça o outro estudo. Tem um outro muito interessante que é alguns dados que eu vi do John Maeda, que ele faz um relatório bem legal, que é Sim, de o moeda. CX Report, e ele trouxe uns dados também, acho que 3 anos atrás, mas ele vai lançando, todo ano ele lança esse report que eu gosto muito, porque traz as novas questões do design, então fica a dica aí para quem não conhece. E ele trouxe alguns dados, cara, baseados no CB Insights, por Tá. exemplo, que das várias ali unicórnios americanas, saúde, das várias unicórnios americanas dentro do setor internet, né? Então, sei lá, Airbnb, não sei o quê, 21% eram fundadas por designers ou cofundadas por designers. Pô, cara, então assim, hoje você tem um argumento que, Hulk, você lembrando, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha. Não, Era não. feeling. É. Era feeling e era exemplo de uma empresa. Olha, essa empresa está fazendo, cara, a gente sabe que isso dá retorno e tal, mas hoje você começa a ter base para chegar e falar, olha, é isso que acontece, né? É, fora que faltava muito para a gente, uma coisa que é uma crítica nesse ponto, que você fazia, às vezes, grandes transformações em empresas. Eu lembro de empresa que a gente, o Blob, por exemplo, um exemplo que aconteceu com a É. gente. A gente fez a empresa crescer 400%, cara, e não foi piada. Cadê esses reports? A gente não tinha esses reports. Eu acho que isso que também se tornou muito importante, né? As empresas começarem a liberar esses reports, começar a entender para falar, ó, tá vendo? Onde tem a diferença, onde tem a estrutura, e tem uma outra coisa também que eu acho importante colocar, que é uma crítica que eu sempre coloquei em empresas de capital aberto, ou até empresas, quando elas falam assim, cara, esse ano eu faturei 2 bilhões. Eu sempre considerei faturamento uma medida que não bate, porque assim, quanto você gastou para faturar 2 bilhões é mais importante do que você ter faturado 2 bilhões. Então, assim, às vezes para faturar 2 bilhões você gastou 1,5 bilhão, e às vezes para faturar 100 mil, você gastou 100 milhões, você gastou 1 milhão. Então, também tem que ver essas questões de ponto estratégico. É isso que eu falo sobre os limites. Porque o que eu costumo ver é que tá tendo uma abertura maior, as pessoas vão precisar mais dessas estratégias e por causa desses nichos diferenciados, né? E essa postura é importante, ou seja, o que é hoje que a gente está discutindo há um tempo aí, vamos parar de fazer o fast fashion ou fast design e começar a fazer o slow, mas o slow não é fazer lentamente, é fazer conscientemente produtos, serviços que realmente são relevantes e vão dar. Porque afinal a gente está falando tudo aqui do quê? Lucratividade das empresas. A gente não está falando isso só de uma maneira filosófica, né? Tipo, isso gera proposta de valor. Quanto mais proposta de valor e entendimento que o público gostou da tua marca, quer consumir a tua marca, mais ele vai consumir, portanto, você vai ter mais lucro. Mas eu acho que também tem um limite nisso. É isso que eu sempre vou discutindo e que eu acho que também as startups elas começaram a crescer muito. Eu não preciso mais de macro empresas absurdas que vão dominar todo o mercado global, mas eu preciso de pequenas empresas e às vezes até trabalhando em co-op uma com a outra. Uma coisa que eu estava vendo muito é essa cooperação entre uma empresa e outra. Ah, você é uma startup faz isso? Vamos trabalhar junto. Aliás, é a proposta, inclusive, de negócio que vocês estão fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, cara, dentro do que você falou, duas coisas. A gente falando sobre lucro, faturamento e tal, acho que isso é algo super importante. Mas a gente vem, né, de uma vivência, não estou falando da gente, estou falando nós, humanidade, Uhum.
A gente vem de uma vivência que é uma vivência que não tinha algumas reflexões e que hoje essas reflexões elas existem, né? Então, assim, antigamente me refletia sobre o valor intrínseco da matéria-prima, porque afinal é É água, verdade, ninguém sim. custeia. CO2, ninguém custeia. Só que todo mundo começou a sufocar. Estamos sufocando, as geleiras estão derretendo. Ninguém questionava este valor relacionado ao meio ambiente, ninguém questionava, portanto, sustentabilidade, ninguém questionava diversidade. Até abafava, Porque a né? A famosa. comunicação sempre foi a comunicação, cara, e hoje não é mais. Então, assim, a gente vive num, né, diferenças sociais, né, o distanciamento social, esse puta guerra que a gente tem. Então, eu acho que a gente está num momento, né, hoje, que isso já não é mais tolerável. E principalmente, ainda falando de Perfeito. negócio, você vê agora que essa pressão, e eu acho essa pressão muito positiva, ela não acontece apenas por uma questão quase que filantrópica das Uhum. empresas, vamos mudar o mundo, mas é o seguinte, os financistas, né, os grandes investidores, os family offices, enfim, os grandes fundos, eles estão sendo realmente muito pressionados e estão transformando sua política. Então tem a tal palavrinha aí do ESG, que hoje Uhum. está bombando, e as empresas têm que ter essa reflexão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que uma empresa, de alguma forma, ela não deve estar apenas interessada no lucro. Lucro, sim, é importante. Trabalho para ter lucro, Uhum. né? E várias empresas trabalham para ter lucro e tal. Acredito que isso é importante. Uhum. Agora, não é mais, ou não deveria ser apenas a regra do jogo, a medição, A única né? régua, né? Eu vejo que, de alguma forma, isso está acontecendo. Assim. A gente começa a ver várias empresas preocupadas com impacto, né? Sim. Impacto vários, impacto na vida das pessoas, né? Impacto de qualidade de vida, de redução de carbono, de maior horizontalização ou distribuição, whatever, qual seja, mas acho que a gente está chegando num ápice tão zoado do mundo que as pessoas estão começando a entender assim, cara, se não tem mundo, não tem lucro. Se não tem mundo, não tem sucesso, não tem nada. Então, assim, eu preciso cuidar para que de fato essa máquina seja uma máquina próspera e sustentável. Então, eu acho que isso tem acontecido. E aí eu gosto de olhar como é que a gente trabalha, né? Todos esses fatores que eu estou te falando, eles têm que estar presentes no campo das questões, no Perfeito. campo das reflexões da empresa, Perfeito. dos designers e tal. Não é fácil fazer isso, né? Mas eu costumo muito falar o seguinte, cara, no final das contas, a gente trabalha para adicionar valor a um sistema. E esse valor, ele é o que eu chamo de CX, tá? Esse valor, ele é percebido, ele é de fato, né, conquistado pela soma de uma série de coisas, né? Então não é só questão de você ter um produto, uma embalagem. Uhum. Cara, é você de fato olhar para o sistema empresa e falar assim, cara, esse Perfeito. sistema ele é um conjunto de ativos e processos que tem que adicionar valor, e o valor é a última coisa, a última instância que nós, enquanto pessoas, vamos processar rapidamente na nossa mente. Puta, gosto, não gosto, faz sentido ou não faz. Tem Então, a valor. gente sempre busca, Ah, a gente sempre busca olhar duas coisas, cara, que é assim, relevância, perfeito. né, e encantamento. Perfeito. E eu não posso deixar de falar de encantamento. A relevância é de fato, cara, é levar muito a sério qual é a relevância disso para o mundo, qual é a relevância Perfeito. disso para as pessoas, qual é a Perfeito. a relevância disso para o negócio. Precisa ser relevante. E o encantamento é um lado um pouco mais subjetivo e complexo, e acho que essa é a beleza né, de Sim, ser sim. designer, tem que lidar com essa ambiguidade. Essa O semiótica, com encantamento é, essa cara, não linguagem. como é que, exato, como é que você faz disso um negócio, uau, que é a Disney que você falou. Porra, encantamento, cara. Que a experiência ela seja tão, sabe assim, bem construída, Isso. que a pessoa olha e fala, uau, quando você consegue isso, a pessoa entra no seu sistema, e aí talvez toda a relevância que você pensou, inclusive para o planeta, inclusive para tudo isso, você começa a entregar, porque a pessoa cria uma relação de confiança com você no médio e longo prazo. Sim. Então, eu acho que tem um pouco desse sistema de não pensar, as empresas deixam de pensar apenas de forma transacional, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender.
e elas passam a incluir no vocabulário delas, e acho que a comunicação tem acelerado muito isso, os meios de comunicação, porque mudaram, que é você sair de uma relação transacional para algo mais relacional. Com certeza. Estabelecer relações com as pessoas e com suas crenças do que necessariamente uma transação. Exemplo disso é aquela The North Face, né? Desculpa. Relaxa. Cara, que os caras são demais, entendeu? Em termos de conduta e tal. Os caras não resolvem o mundo todo, mas os caras têm muito sério ali algumas experiências e algumas pilares da empresa. Os caras transformam em ações que, pô, as pessoas criam um relacionamento, cara, um adoramento com aquela empresa, e isso transforma muitas coisas, isso passa a ser referência. Então, eu acho que é meio por aí. E o blog que você citou, eu acho que é um projeto que eu me orgulho muito até hoje, que nós fizemos em conjunto. Uhum. É claro, foi uma startup antes da época, Sim, né? Que é aquela coisa, a gente sabe, existe um timing para as coisas, sim. né? Existe um timing. E, puta, foi muito antes da época, mas eu super mergulho porque a gente fez um trabalho incrível. Não sei se a gente cresceu 400%, até que era novo, né? Era um lançamento, não sei se o quanto dá para medir a nossa colaboração nisso, mas eu lembro que foi, para a época, Não, saiu no jornal, algo cara. bastante relevante, Saiu no né? Foi jornal. algo bastante relevante. Eu sei que foi algo bastante relevante. Assim, poxa, o design cumpriu um papel, né, de um encantamento e todos os princípios de usabilidade já estavam lá, né? Então foi um projeto realmente muito legal. Tentando lembrar uma puta, dá raiva de não lembrar o nome. Mas ele falou um negócio muito interessante. As marcas, elas iam parar de querer ser consumidas por outros, pelo público, e ia começar a virar marcas espirituais. O que é a marca espiritual que a gente chega hoje, né? Ele falou isso 10 anos atrás. É aquela marca que, na verdade, eu só vou consumir se ela fizer sentido para mim. Se ela não fizer sentido, eu não vou consumir ela por consumir simplesmente. E hoje eu percebo isso no consumo das pessoas, mudou. Então não bota uma marca porque ela é simplesmente uma marca. Óbvio que você tem as polarizações, mas eu vejo que as pessoas olham e falam: olha, se essa marca não me representa, chega. Eu não vou consumir ela porque ela não me representa mais. Né? Eu estou percebendo muito essa marca espiritual que mudou. Então agora tem discurso alinhado ao discurso real, não ao discurso imagético, ao storytelling imagético. Mas eu digo assim, o que você está fazendo mesmo? O que de fato você faz? Mas isso recai exatamente sobre a relevância que eu estou te falando. Porque Exato, por isso que eu comentei, se exatamente. você tem uma empresa, Procurar o você tem nome um dele. produto, um serviço ou uma empresa, tem que partir de uma relevância. Qual é a relevância? O que eu trago para o mundo? Isso, dentro do branding, né, e de como a gente constrói marcas, que é algo importante para nós, é o que a gente chama de propósito. Então, assim, Uhum. eu entendo que a marca espiritual que essa pessoa falou, você para mim é isso, é uma marca com propósito. A gente olha a construção de marca das empresas com esse tipo de questionamento, né? Assim, cara, qual é o propósito? E é importante e nem sempre é claro. E tá tudo bem, mas assim, você planta a Achei. sementinha, sabe? Achei a pessoa, Da só para escola. completar, o Lincoln Seragini. Ah, o Lincoln Seragini, sim. Seragini. Sabia? Eu falei, porra, vou lembrar o E, nome dele? Da Seragini Farnell. então tem esse lugar, né, assim, cara, que eu acho que é importante, assim. No final, cara, o mundo está tão saturado de coisas, a gente luta pela atenção das pessoas, ainda mais agora, né, digitalmente falando, nossa Uhum. atenção está dispersa em todos os lugares, Sim. que você conseguir, né, criar algum tipo de relacionamento com as pessoas, eu acho que esse propósito ele é algo importante, porque ele vai guiar as ações que essa empresa vai fazer, os produtos que ela vai colocar no mercado, o jeito que ela se relaciona. E isso, de fato, engaja as pessoas, criam, né, esse relacionamento de médio e longo prazo, esse lugar fiel, que é o que eu estou falando da North Face. Né? Sim, sim. Poxa, cara, e a gente sabe, é muito importante e interessante, né, da lógica dos negócios, você ter clientes fiéis de longo prazo do que cliente que vem comprar uma coisa e vai embora. Entendeu? Sim, 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 sim. Então, acho que isso é uma roda que vai girando e tal, É e eu entendo dessa uma. forma. Por isso que a gente atua nesses dois polos, tá? E é Sim, importante falar por que a gente tem a atuação que a gente tem. Porque justamente a gente acredita que essas coisas se relacionam, e quando elas se relacionam, de alguma maneira a gente tem que ser um provocador e um agente que orquestra essas coisas, e fala assim, cara, se existe esse propósito, como é que esse propósito se desdobra em ações, se desdobra em produtos que carregam esse conjunto de atributos, de crenças e whatever.
Então, a gente brinca dentro da nossa metodologia de entender pessoas em profundidade, uma vez que eu entendo, entender ou construir, né, marcas e empresas em Possibilidades. profundidade, e a partir daí fazer ou entregar esse conjunto de experiências que criam um significado maior para as pessoas. Sim. É um pouco isso. O que eu gosto muito desse conceito, a gente já está se encerrando aí para o fim, que você falou para eu avisar, a gente já está aí quase dando horário. Uma coisa que é interessante nisso e que já vinha sendo falado há um tempo e resvala exatamente nisso é quando começou o conceito, começou a se explorar mais a fundo o conceito da economia criativa. Que a economia criativa não fala sobre só o impacto direto que um produto gera ou que um serviço, que algo que você entrega, o entregável está chegando no cliente, mas o quanto ele muda ao redor, o quanto de impacto ele causa nesse redor, não necessariamente pelo consumo direto, mas pelas reflexões do que aquilo gera. O que eu acho que é uma nova reflexão de tipo, olha, o impacto é bem maior do que simplesmente esse econômico, mas tem a reflexão da social, tem a reflexão do que aquilo impacta na comunidade. Então, cada objeto que se coloca, eu acabo falando objeto porque desenha muito produto, mas cada coisa que a gente cria, cada elemento que a gente propõe, sendo gráfico, UX, posicionamento, uma nova releitura, um novo logo, não importa, ele impacta muito mais que simplesmente a quem eu estou enxergando que eu estou entregando. Ele resvala em outras coisas, em outras dimensões, né? Sim. O que eu penso, sim, que assim, a coisa está ficando tão saturada, complexa, está mesmo, que hoje muito do meu, assim, da minha energia nos projetos criativos, né, projetos que eu lidero de alguma forma, e eu acho que tem alguns pontos aqui, é buscar essência, alguma essência nas coisas, né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou, das perguntas e tal, Sim, o sim. que efetivamente a gente quer fazer. Seja uma expressão gráfica, seja um produto, um serviço. Qual é, né, o X da questão? E aí eu acho que vale dizer, porque pensando daqui para o futuro, as coisas só vão ficar mais complexas e mais confusas, e vai mesmo, em todos os gêneros, porque está tudo mudando de uma lógica de uma forma caótica, quase que incontrolável, Tá. e cada vez mais, a partir disso, vai ter uma necessidade cada vez maior de profissionais, ou grupo de profissionais, que tenham essa habilidade. Essa é a minha crença. No World Você tem... Economist, eles citam essas, quais são as futuras habilidades, né? E ele está falando muito sobre essa Exato. questão. E eu acho que essa habilidade de, sabe, chegar num contexto, conseguir olhar tudo que está acontecendo, articular pensamentos complexos e descer, sabe, na essência, cara. O que é a essência? Cara, isso eu acho que vai ser assim, uma demanda louca. E é muito difícil isso. É Isso é difícil. realmente um trabalho muito difícil. Não é uma faculdade que te dá isso, de certa forma. Sim. Ela te dá uma baita base, mas é uma estrada, sabe, é um modelo mental e tal, que eu acho que, por exemplo, hoje, a gente, inclusive, está olhando para as crianças já, a Sim, educação, sim, começa a ter que ir sim, com uma base diferente, porque senão sim. vai ser incontrolável esse processo. Então, eu valorizo muito esse ponto, porque daqui para o futuro vai ser cada vez realmente mais complexo. E a gente vê isso, cara, nos pequenos detalhes. Por mais liberdade que você tenha hoje de escolher uma música, às vezes você simplesmente quer ouvir uma rádio, porque você não aguenta mais ter que tomar a decisão de ouvir uma música. E a música é só um exemplo, né? Sim, sim. Porque quando você tem opção de tudo e está tudo ao mesmo tempo, eu não sei para onde olhar. As pessoas estão adoecendo, literalmente. A gente nunca teve Sim. índices de depressão tão altos Depressão, como a gente tem burnout, hoje. cara, é bizarro, é bizarro. Então, quando a coisa começa a ficar tão caótica, a necessidade de pessoas que conseguem, cara, chegar na essência, simplificar, sintetizar, e esse é um processo profundo, filosófico, né, humano, tal, e técnico. Eu acho que, de novo, a gente está no melhor momento histórico e é um momento que vai cada vez mais aumentar, né, assim, vai crescer. Então, assim, para os nossos ouvintes designers, animem-se. Agora, saibam exatamente que aonde você quer estar. E aí, só fazendo um tópico que eu tenho falado bastante também, viu, Ruth? Claro. E acho a pena dizer para você, até porque nós temos uma história conjunta, né? Você é um professor e tal, a gente teve, eu acho que uma baita base, né? Na FAAP, acho, pelo menos eu digo por mim, que eu acho que
tive excelentes professores e a estrutura de ensino me colocou num lugar de questionar, de refletir, coisa que eu não tinha na minha vida. Sim, Não vim desse sim, lugar de grandes reflexões. com certeza. E eu vejo que, de alguma forma, isso está bastante fragmentado. Assim. É bem difícil hoje achar pessoas que... As pessoas vêm com um approach, muitas vezes, um approach técnico, É, imediatista, é. e com pouca filosofia, com pouca questão, né? Uma profundidade maior. Profundidade, Isso eu isso. acho, isso eu acho um baita problema. Assim, eu acho um baita problema porque eu vejo esse espaço, demanda esse espaço para você ser criativo, para você transformar o status quo. Uhum. E eu tenho visto cada vez menos pessoas saindo com este anseio. E isso para mim é bastante preocupante. Eu acho que tem, eu que convivo bastante com essa molecada aí, eu acho que tem a questão do imediatismo é um problema, né? Tudo tem que ser muito mais rápido do que realmente vai ser. A maturação, é exigida uma maturação pela própria pessoa, o que dá essa aflição absurda. Você falando sobre isso, uma das questões que, aliás, eu fui dar aula a convite de vocês para o IED, porque perguntaram, quem que pode dar? Vocês que me chamaram e provocaram isso, e a partir dali, você, o Barão, isso tem que ser muito claro, porque isso acontece mesmo. Vocês falam, cara, essa é uma pegada que você gosta, você podia se dedicar. E daí demorou 10 anos até eu conseguir os títulos que eu precisava para efetivamente dar aula. Mas uma coisa que eu percebi que eu queria trazer muito e que eu sentia falta é que, assim, era só academia ou era só o trabalho não, o mundo fora da academia. E eu falava, tem que unir essas duas coisas, que enquanto estiver distante, a gente vai ter um problema grave. Tá? Então, uma coisa que eu tento fazer dentro disso é assim, galera, muito legal a teoria, mas vamos na prática entender onde pega. E eu não estou falando só de Sim. tecnicamente, mas onde pega, onde as pessoas estão gritando pela dor. Então, não adianta você usar um monte de parâmetro, um monte de organização, design para lá, Munari para cá, uma porrada de coisa, se as coisas são muito mais complexas para serem analisadas. Se os entendimentos têm que ser, se as perguntas têm que ser adequadas, né? Então, o processo de empatia, de alteridade, eu estou praticando muito com eles para tentar falar, cara, legal, mas vamos refletir sobre, não cuspir as coisas. Até porque o que acontece muito com alguns alunos ou algumas pessoas hoje é assim, tá, como é que eu faço fazer design? Então eu vou aprender software? Cara, isso aí é ferramenta, bicho. Desenhar bem não te define como um bom designer. Aliás, se você vai procurar a faculdade que desenha bem, errou. Você tem que saber, ser um bom projeto, você tem que entender as pessoas e projetar as coisas, entendendo onde, como, por quê. E as ferramentas são ferramentas que você utiliza para facilitar a tua vida. Inclusive, essa questão da colaboração, eu acho uma coisa muito importante hoje, que assim, se você não desenha bem e teu coleguinha desenha, mas você escreve bem, junta a força. Porque é isso que Total. precisa a sociedade. É isso que precisa as empresas, é isso que as empresas estão fazendo. Aliás, já usei até como exemplo a empresa de vocês, né? A própria Questonó, que já se juntou com a Man One, acho que com a Bolha também, né? Vocês se juntaram. Por que se juntaram? Por que esse co-brand? Então, tem só o co-brand das marcas, igual a Farm fez com a Adidas? Não, tem co-brand de possibilidades, de outras pessoas pensando de maneira diferente para uma única questão. Então, porque os projetos estão mais complexos. Agora, não resolvo só numa embalagem. Eu tenho que entender toda a dinâmica disso. Tanto que uma das Não, sem primeiras... dúvida, sem dúvida. tanto que uma das primeiras aulas que eu vou começar a introduzir, eu falo assim, ó, tá vendo o business model? Eu dou o business model e falo, tá vendo isso aqui? Aqui é o lado conceitual, aqui é o lado pragmático. A gente tem que saber conectar essas duas coisas. Entender para quem eu tô fazendo e por que eu tô fazendo. Então, tentar resgatar isso que você tá falando é fundamental, né? É fundamental. Mas de forma geral, falta um pouco de arte, poesia, Falta, filosofia, falta, né? falta. Então, assim, a Porque galera falta está saindo para um reflexão. lugar muito É, técnico. É é. reflexão, cara. E é isso, é algo que a arte entrega, muitas vezes, a filosofia. E parece que isso foi esquecido. O design ele ganhou tamanha importância. Você vê, por exemplo, dentro do lugar de UX. Cara, é Uhum. uma das profissões mais demandadas hoje. E tá tudo Sim. certo, precisa de um monte de gente. Mas, e aí? Né? E essa parte? Então, assim, eu de alguma forma, eu olho para esse ensino integral e ainda acho que é um baita modelo
que muitas faculdades, a gente sabe que optaram por um outro caminho, um caminho mais técnico, mais imediatista, o que também tinha seu valor, porque tinha um monte de gente saindo sem ferramental, né, sem ferramental e tal. Sim. Mas eu acho que talvez valha aqui uma provocação para a gente voltar um passo além, para olhar essa coisa, né, um pouco mais profunda, né? Eu costumo dizer que adicionar esse layer que se esqueceu. Né? Adicionar esse layer do sentido do simbolismo. Tudo é importante, mas esse sentido do simbolismo, de filosofar sobre a existência humana, porque é isso que a gente está questionando hoje. Qual a minha existência e o meu lugar de pertencimento? Agora eu não estou falando só como cliente, mas eu estou falando assim como ser humano. Qual é o meu pertencimento? Qual é o meu lugar? O que eu faço? Qual o impacto? O que eu estou fazendo, quanto isso impacta ou não naquilo que eu vou produzir, ou naquilo que eu estou imaginando. Quer dizer, refletir sobre isso, a filosofia, tudo isso é fundamental para realmente quebrar paradigma, né? E olhar sobre um outro viés, eu acho que é muito importante. Porque isso é que você falou, a ferramenta acaba te jogando só para um viés. Que essa é a minha crítica, de certa forma, quando o pessoal fica insistindo em dar metodologias como formas... como forma assim, essa metodologia Baxter é boa, Design Thinking é essa que você tem que seguir. Não, cara, são metodologias que estudam formato, você tem que entender como trabalhar com elas e não usar elas. Metodologia boa é aquela que serve naquele momento. Exato. Sim. E uma coisa que eu falo muito assim, os caras colocaram, serviu muito bem, agora o que você tira dessa metodologia para o seu método de trabalho? Então, copiar e colar não funciona, mas do que daquilo realmente na experienciação funciona. Né? Então, eu acho que é nesse ponto, e isso é um problema, porque quando a gente dá curso, quando eu dou curso, por exemplo, para Design Thinking, eu já dei curso para empresas, e as empresas vêm falar, mas qual é o método? Falo, cara, se você não entender qual é o propósito, eu posso te dar qualquer metodologia, não vai servir para nada para você. A ferramenta, você compra um livro e aprende. Você vai num vídeo do YouTube e aprende, cara. Não é essa a questão. A questão é refletir sobre. Né? Acho que é muito desse lado. Muito, muito bem colocado, seu Hulk. É isso aí, Leozito. Cara, a gente deu o tempo aí que você pediu, que deu uma horinha, você já tem outros compromissos, é assim mesmo? Pô, cara, muita desculpa. Hoje relaxa, meu. E tem duas perguntas, né? Uma pergunta que, assim, qual seria uma reflexão final que você diria sobre tudo, sobre você, sobre esse momento, uma reflexão sua? E a pergunta, uma pergunta bem idiota, porque todo mundo faz, como é que eu faço para mandar currículo? Bom, tá aí embaixo. Acho que existe uma reflexão importante que é... Cara, você me conhece bem, acho que eu sou uma das pessoas mais ansiosas que pode existir, e existe um processo de amadurecimento que me faz olhar hoje e ver com muita clareza coisa que eu sempre ouvi, mas não entendia, mas então eu reforço, porque é importante. Que no final, cara, o tempo é, cara, a principal escola, sabe? O tempo e a prática, cara. Porra, sei lá, a gente olha para trás, já faz 20 anos que a gente saiu da escola. Com 22, cara, 22, negão. 22, né? Então, e fazendo mil coisas. E aí, eu acho que é importante essa compreensão, né? Não adianta você, sair e já querer ser o foda, sabe? Assim, tem um calejamento. Então, acho que essa é uma reflexão importante. E aí, sobre o currículo, cara, nosso site, entra lá, tem lá um campo lá, enviar currículo. Eu costumo dizer, eu achei que o Léo ia falar outra coisa, falar, se vira, entra no site, se vira. Não, tem lá, meu, já cai pra gente aqui, a gente tem um banco, é importante, porque a gente tem um banco de talentos. Sim. Agora, já fica a dica, hein, meu, assim, a observação final, assim, cara, a gente não lê currículo, a gente lê depois, a gente vê portfólio. Sim. Então tem uns camaradas que às vezes mandam assim os currículos, não sei o que, escrito bonitinho, não sei o que, meu, né? Mostra aí o que você fez, o que você faz. Ah, mas eu não tenho trabalho. Inventa um trabalho. Sim. Cria um conceito, né? Tem uma historinha rápida aqui, eu esqueci o nome do figura, uma pena, mas um designer que ficou um designer importantíssimo na Europa. Eu lembro quando ele surgiu, a gente estava no design ainda, e o cara construiu toda uma carreira só em conceitos. O cara não tinha nenhum trabalho, era estudante, começou a criar conceito de design para Louis Vuitton, para Coca-Cola, não sei o quê. Não é o Daniel Simon, não é? Não é Daniel Simon. Não, era outro cara. Não. E, cara, o cara começou a fazer essa onda, e a onda começou a chamar atenção, porque os projetos eram muito bons. Aí o cara começou a ser comissionado direto. Então, assim, vejam que isso tem um potencial, né? Então, um pouco isso, cara.
Olha, adorei o papo, cara. Pô, adorei também, cara. Foi muito bom te ver, cara. Manda um beijo pra Estelinha, pra sua filhota. Pode deixar. Cara. E ó, já fica aí, cara, anotado que quando rolar aí a oportunidade de bater um outro papo, pode contar. A gente bate, adorei. Claro. As portas estão abertas aí, meu querido, tá bom? E Show. aquilo lá que a gente já combinou um dia, eu vou cumprir. Que é levar alguns alunos aí pra conhecer, que tem alguns que estão querendo conhecer. Por favor. Agora não é a melhor época, né? A época pandêmica, mas muito em breve será. Mas muito em breve, tranquilo. Leozito, obrigado, cara. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de ouvir o podcast, no podcast que do Léo sai na quinta-feira, tá? Sai hoje, quinta-feira. E na segunda-feira sai no YouTube, beleza? Não se esqueça de se inscrever. Dá uma olhada lá na Questunol, tudo que eles fazem, que é muito importante, virou uma empresa referência para o nosso país em relação a design e estratégia. E é isso aí. Valeu, Leozito. Um beijo na bunda, como a gente costumava falar. Boa, galera. Até mais. Deixa essa intimidade para depois aí. Valeu. Um abraço aí, querido.